Olá, contadores! Eu sou Verônica Barreto e esse é o canal SPED Sem Drama. Nesse vídeo eu vou te ensinar quem está obrigada a enviar o nosso SPED ECF, que é a escrituração contábil e fiscal. Também vou te mostrar qual é o tipo de informação que deve ser enviado dentro desse arquivo do SPED ECF. Antes de mais nada, eu vou te pedir um favor. Curta, compartilhe esse vídeo, assim você me ajuda muito. E se inscreva aqui no canal para não perder nada desse universo SPED. Tá combinado? Bora para a aula agora. Para a gente começar, eu vou te mostrar quais são as empresas que estão obrigadas ao envio do SPED ECF. Como eu disse no início do vídeo, a escrituração contábil e fiscal. Pelo próprio nome, você já deve imaginar, bom, se SPED ECF significa escrituração contábil e fiscal, tem coisas do departamento contábil, tem informações da contabilidade e também tem informações do departamento fiscal. Tá correto? Sim, está corretíssimo. Esse SPED ele é considerado mais complexo justamente por isso, porque dentro dele você tem que prestar informações de duas esferas, basicamente de dois departamentos. Por exemplo, para um escritório de contabilidade, nós sabemos que dentro da maioria dos escritórios de contabilidade, não vou me atrever a dizer todos, mas na maioria, os departamentos são separados. Tem o pessoal do contábil, tem o pessoal do fiscal, tem o pessoal do departamento pessoal e, basicamente, são esses três setores, fora os demais setores, que também tem outras pessoas. Então, no caso do SPED ECF, em vários momentos, eu vou ter uma pessoa do departamento contábil preenchendo aquele arquivo, e num determinado outro momento, numa outra parte do processo, eu vou ter uma pessoa do departamento fiscal preenchendo aquele arquivo. Então, mais uma vez, esse arquivo específico, nosso SPED ECF, ele vai ter informações de dois departamentos. Mas agora vamos te mostrar quem está, então, obrigada, quais são os tipos de empresas que estão obrigadas a enviar o SPED ECF. A legislação diz o seguinte: todas as minhas empresas do lucro real. O que quer dizer isso, pessoal? Olha só, se a legislação me fala que todas as empresas do lucro real estão obrigadas a enviar o SPED ECF, não tem particularidade aqui nessa parte. Todas as empresas que fizerem a opção pelo regime tributário do lucro real tem que enviar o SPED ECF. Ponto final, tá? Outro tipo de empresa, as empresas do lucro presumido. Então, se eu tenho as empresas do lucro presumido, quando a legislação também fala que todas as empresas do lucro presumidos obrigatoriamente devem enviar o SPED ECF, também não tem chance para você dizer, olha, eu tenho uma empresa do lucro presumido, será que eu tenho que fazer o SPED ECF? Não existe o será nesse caso. Se a empresa é do lucro presumido, você tem que enviar o SPED ECF. Lembrando que o SPED ECF, ou os outros SPEDs também, alguns, eles são segregados dentro da obrigatoriedade com base na opção que a empresa faz do regime de tributação. Então, para a finalidade de opção de obrigatoriedade do SPED, o regime tributário está diretamente ligado à obrigação ou não de enviar o arquivo, ok? Outro tipo de empresa, outro tipo de regime tributário obrigado a enviar o SPED ECF é o lucro arbitrado. O lucro arbitrado, ele é menos comum do que os dois primeiros, né? O meu SPED do lucro real e o SPED ECF do lucro presumido são bem mais comuns do que o meu lucro arbitrado. E por último, eu tenho, não menos importante, lógico,
as empresas imunes e isentas, né? Então, aqui embaixo, resumindo, todas as empresas que são obrigadas a enviar as suas informações para o SPED contábil e fiscal vão ser as empresas que fizerem a opção pelo regime tributário do, primeiro, lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado e as imunes ou isentas. Lembrando que não existe imune e isenta, né? São imunes ou isentas. Nesse caso, se eu já sei que dependendo do regime tributário que a empresa fizer a opção lá no começo do mês de janeiro, eu já sei que ela vai ter a obrigatoriedade de enviar o SPED-CF, dependendo do regime tributário que ela fizer a opção, né? Agora eu vou te mostrar como é que funciona esse período. Aqui eu coloquei o seguinte, a partir do ano. Por quê? O SPED-CF, ele foi instituído para ser uma obrigação acessória a partir do ano calendário. Então é o seguinte, a partir do ano calendário. Como é que funciona então essa questão do ano calendário? O SPED, ele passou a ser obrigatório a partir do seguinte período, foi o ano de 2014. Lembram quando eu conto a minha história lá quando eu trabalhava no sistema de contabilidade, no software Atenas 3000, eu trabalhava no setor de suporte, né? Quando o SPED foi criado, ele foi criado para você prestar informações a partir do ano calendário de 2014. E eu tinha entrado no Atenas 3000, nesse sistema de contabilidade, exatamente um ano antes, em 2013. Por isso, a minha história com o SPED-CF, elas andam bem juntinhas, porque no ano seguinte à minha entrada, ele já tinha sido criado, a gente já estava estudando, né? Eu comecei a estudar por conta própria, inclusive, todas as legislações do SPED-CF, e foi exatamente em 2015 que ele entrou em vigor para as empresas prestarem informações referente ao ano anterior, que foi 2014. Mas voltando aqui ao nosso ano calendário, quando a legislação te fala assim, a partir do ano calendário 2014, é porque o nosso SPED-CF, você vai enviar as informações para ele com base em um ano todinho, por isso a legislação diz ano calendário, né? Você vai enviar as informações que aconteceram durante todo aquele ano, ou seja, no ano de 2015, porque eu envio informações do meu ano anterior, então eu estou no ano de 2015, voltando um pouquinho no tempo. Em 2015, que foi o primeiro ano que eu tive que prestar informações ao fisco referente ao SPED-CF, eu prestei informações referente a todos os acontecimentos que sucederam no ano de 2014. Então, o ano calendário foi 2014. E aí o período é sempre do dia 1º de janeiro de 2014 até o dia 31/12 de 2014. Então, esse período vai ser o meu ano calendário. Vou colocar ano aqui. Então, no ano de 2015, foi o ano em que eu estava preparando, começando a fazer o meu arquivo, foi o primeiro SPED-CF da vida das empresas. No ano de 2015, então, eu enviei para o fisco, eu contei para o fisco todas as operações que a empresa teve dentro desse período, chamado ano calendário, que vai de 1/1 de 2014 até 31/12 de 2014. Claro que essa regra só vai valer se a empresa já estava funcionando, se a empresa já estava em funcionamento no primeiro dia do ano. Se foi uma empresa que abriu, que teve a sua data de abertura dentro desse período, obviamente você não vai ter um SPED-CF daquele ano calendário todo. Você não vai ter um período total, você vai ter metade. Vamos citar um exemplo? Suponhamos que eu acabei de abrir um CNPJ no dia 1º de julho. Então, eu abri um CNPJ no dia 1/7 de 2014. Quando chegou o ano de 2015,
as informações que eu enviei para o fisco através do SPED-ECF vão ser do seguinte período: 1/7/2014 a 31/12/2014. Então, quando eu tenho esse tipo de situação, quando eu chego num determinado período do ano em que a empresa ainda não existia, ou também pode ter o contrário, a empresa pode ter encerrado as atividades, por exemplo, quando eu tenho uma situação diferente da 1/1 até 31/12, quando é diferente disso, que é o meu período completo, isso é chamado de situação especial, que a gente já vai ver um pouquinho na frente. Se a legislação me fala quem está obrigada a enviar as informações do SPED-ECF, ela também vem me dizer quem não está obrigado ao envio do SPED-ECF, o que causa dúvida, por exemplo. Vamos ver aqui. O primeiro ponto é: as empresas do Simples Nacional, em hipótese alguma, estão obrigadas ao envio da escrituração contábil fiscal. Então, em primeiro lugar, as empresas do Simples, as empresas que fizeram a opção por esse regime tributário, não são obrigadas a enviar a escrituração contábil fiscal lá para a Receita Federal. E esse regime tributário do Simples é aquele regime tributário que é o mais simplificado. Nesse regime tributário, ele reúne vários impostos em uma única guia, por isso ele é chamado de simples, né? Porque em tese, na teoria, ele é simplificado, na realidade ele não é nada simples, mas ele foi criado com esse intuito de ser mais fácil. Vamos voltar aqui. Em segundo lugar, os órgãos públicos não estão obrigados ao envio do SPED-ECF. Então, os órgãos públicos não são obrigados a enviar o SPED-ECF. E aqui dentro dos órgãos públicos se inclui também as autarquias públicas e as fundações que são públicas, tá? E por último aqui, a gente tem o seguinte: não está obrigada ao envio do SPED-ECF todas aquelas pessoas jurídicas que não tiveram atividade operacional dentro daquele ano calendário. Muita calma nessa hora. Tudo que você entende como sem movimento não significa que a empresa não teve atividade operacional. Vamos preencher aqui. Então, não teve atividade operacional. Não teve atividade operacional. Então, se a empresa realmente não efetuou nenhuma atividade operacional nesse período, ela não precisa enviar o SPED-ECF. E por último, não está obrigada a prestar informações através do SPED-ECF aquelas empresas que durante todo o seu período, durante todo o ano calendário, não tiveram nenhum tipo de movimentação. Aí eu te digo: movimentação operacional, não operacional, movimentação financeira e até patrimonial. E ainda tem a observação de que durante todo o ano, ela também não pode ter tido nem aplicação. Aí a gente vai ter que explicar o seguinte: quando a gente pensa, ou quando o próprio empresário diz pra gente, nós somos os contadores do empresário, ele fala assim: olha, não precisa fazer esse SPED aí não, nem precisa me cobrar por isso. Eu não tive movimento nenhum nesse ano. Na cabeça, na mente dele, ele está querendo te dizer que durante aquele período do ano, ele não teve receita, ele não teve venda. Nesse caso, cabe a nós, enquanto contadores, explicar para ele que o fato dele não ter tido lucro, ou mais ainda, o fato dele não ter tido faturamento, receita, venda, que é o que ele enxerga aqui nesse momento, não significa que a empresa realmente não teve movimento. No começo do SPED-ECF, isso causava muita confusão. Por quê? Alguns empresários abrem mais de um CNPJ. Quando esse CNPJ ele deixa de faturar por aquele CNPJ,
ele começa a utilizar o outro, ou ele paralisa um pouco as atividades aqui, e esse CNPJ ainda está ativo, não significa que ele não vá ter que enviar o SPED-CF, pois se esse CNPJ, se essa empresa teve, por exemplo, mesmo que não tenha havido faturamento, nem venda, nem receita nesse período, se a empresa tinha lá no início do ano uma aplicação financeira no banco e essa aplicação ficou ativa, essa aplicação teve rendimento durante aquele período, mesmo que seja uma aplicação na poupança com juros baixos, mesmo que seja centavos de rendimentos, significa dizer que, pelo simples fato de ter existido algum tipo de movimento, se, por exemplo, nesse caso que a gente está falando da aplicação, mesmo que ela tenha rendido centavos, já se enquadra dentro dessa situação. Essa empresa, por exemplo, que estava com a aplicação na poupança de centavos, ela teria que enviar o SPED-CF. Por quê? Porque dentro da legislação já vem esclarecendo que mesmo que a empresa não tenha tido atividade operacional, não operacional, patrimonial, mas nesse caso ela teve uma atividade financeira, ela tem que enviar o SPED-CF sim. Vamos dar outro exemplo? A empresa estava com a intenção de fazer o encerramento das atividades. E dentro desse período de intenção, quando ela começou a fazer os trâmites para depois fazer sucessivamente o encerramento, o que ela começa a fazer? Ela começa a fazer a venda do imobilizado que ela tinha. Quando ela começa a fazer a venda do ativo imobilizado que ela tem, isso é uma movimentação patrimonial. Se ela fizer, por exemplo, uma mudança no quadro societário, é uma movimentação patrimonial. E vamos colocar agora um caso bem prático, que costuma acontecer muito. As empresas que ficaram paradas ou sem muita atividade, por exemplo, durante a pandemia, mas elas continuavam tendo que pagar o aluguel, a água, a luz, os funcionários. Na cabeça do empresário, ele pode achar que ele não tem informações a prestar para o fisco, mas para o fisco, ele tem sim que prestar essas informações todas, porque a empresa teve algum tipo de pagamento. No resumo, é assim. Se a empresa teve qualquer tipo de lançamento contábil, qualquer tipo de operação, e via de regra ela tem que fazer a prestação de contas para o fisco. Nesse caso, ela deve sim que enviar o SPED-CF com base naquele período até o término ou encerramento das atividades dela. Quais são então os tipos de informações que devem ser enviados dentro do SPED-CF? Primeiro conceito, vamos combinar o seguinte: a gente tem que saber que o primeiro ponto é nós entendermos quais são os impostos que estão atrelados dentro do SPED-CF. Isso é de suma importância. A partir desse ponto, você consegue visualizar quais são os tipos de informações que devem conter dentro do arquivo. O SPED-CF, antes de eu falar do SPED-CF, eu tenho que explicar uma coisa. Cada SPED, nós temos 7 tipos de SPEDs diferentes. Cada SPED, ele vem da tratativa de determinado tipo de imposto. No caso do nosso SPED-CF, ele vai tratar de 2 impostos, ó. Primeiro, ele trata do IRPJ. O que é o IRPJ? IRPJ é aquele imposto, né? É uma sigla, uma abreviação do imposto. Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. A gente não é mais conhecido pelo cidadão comum o imposto de renda, a alíquota do imposto de renda para a pessoa física? Pois é. No caso da pessoa jurídica, ela também paga esse imposto de renda. Porém, é sobre a receita que ela efetuou, que ela teve dentro do faturamento com base no CNPJ. Então, imposto de renda sobre a pessoa jurídica. E em segundo lugar, dentro do SPED-CF, ele também vai falar da
CSLL. Você pode ter visto em algum lugar as pessoas falando também CSL, é um modo menor, né? Uma abreviação no modo de falar. Mas a CSLL, no caso, é a contribuição social sobre o lucro líquido. Qual é a diferença desses impostos? Esses dois impostos que o SPED-SF trata, eles são impostos federais, não são devidos à prefeitura e nem ao estado. São impostos federais. Então, só para contextualizar, por exemplo, se uma empresa ela trabalha com revenda de produtos, de mercadorias, que a gente chama, ela, além de pagar esses impostos aqui, a nível federal, ela também vai pagar um mais conhecido, que é o chamado ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Só que o ICMS é devido ao estado, é nível estadual. Qual que é então o imposto devido à prefeitura, ao município, um pouco mais abaixo? É o chamado ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Percebe a diferença? Então, esses dois impostos aqui, que o SPED-SF vai tratar somente desses dois, que é o IRPJ, que é o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e depois a contribuição social. A legislação também fala que aquelas empresas que fazem a opção pelo regime tributário com base no lucro real, o SPED-SF vai especificamente tratar de todo o cálculo, de toda a base de cálculo, de toda a apuração desses dois impostos que a gente viu agora, mas com base no lucro real. Então, se a empresa fez a opção pelo lucro real, a forma oficial que ela tem de fazer a apuração desses dois impostos, da base de cálculo para ela fazer o pagamento do imposto, porque base de cálculo é aquele valor que eu chego para saber sobre qual valor eu tenho que aplicar uma determinada alíquota, né? Quantos por cento eu tenho que aplicar em cima de qual valor. Então, para eu chegar nesse ponto de apurar a minha base de cálculo, no caso do regime de tributação do lucro real, o SPED-SF é a maneira oficial que eu tenho que utilizar para fazer a apuração desse cálculo desses dois impostos. É claro que você vai pensar, mas vem cá, Verônica, a empresa que faz a opção pelo lucro real, ela também não paga PIS e COFINS? Correto. Ela faz o pagamento do PIS e COFINS. Porém, contudo, todavia, o PIS e a COFINS, ela vai fazer a apuração em outro tipo de SPED, que é o chamado SPED Contribuições, também conhecido pelo nome bonitinho de SPED PIS e COFINS. Agora que você já sabe que os impostos são dois, né? Os impostos que serão tratados dentro do arquivo SPED-SF são basicamente o IRPJ e a contribuição social. Eu vou te mostrar quais são as demais informações que a gente tem que enviar dentro do SPED-SF para o fisco, ok? Bom, o segundo conceito, então, a gente está organizando por conceito, por pontos. O primeiro ponto, que eu já te mostrei, é que o SPED-SF trata basicamente dois impostos, IRPJ e contribuição social, já falei. Agora, o segundo ponto é o seguinte: o SPED-SF, diferente dos outros, diferente dos demais, ele tem uma grande particularidade. Vou te falar qual é. Que é, dentro do arquivo do SPED-SF, nenhum outro SPED vai ter isso, tá? Por enquanto. Ele tem chamado recuperação, escrevi grande, será que vai caber? Dentro do SPED-SF vai ter uma coisa chamada recuperação do SPED-ECD. O que é isso, galera? O seguinte, o nosso SPED-SF, lembra que lá no início do vídeo eu te contei que o SPED-SF reúne informações do departamento contábil e também do departamento fiscal? Pois é, o fato desse SPED ter dois tipos de informações, tanto contábil como fiscal, faz com que ele tenha essa particularidade. Quando você está fazendo a geração do arquivo antes de transmitir, em alguns casos é obrigatório que você faça
a recuperação do SPED-ECD. Por quê? Com base nessa ferramenta, que é a recuperação do SPED-ECD, o nosso SPED-ECF vai trazer todas as informações contábeis que você já fez o tratamento delas, né? Que você já tratou lá no seu SPED-ECD. Porque, peraí, o SPED-ECD, ele é escrituração contábil digital. O SPED-ECD é somente contábil. O SPED-ECF é contábil e fiscal. Por esse motivo, dentro dele existe essa ferramenta, recuperação do SPED-ECD. E aí, quando você pega o arquivo do SPED-ECD que você já transmitiu e recupera dentro do SPED-ECF, você passa a preencher todas as informações contábeis. Mas espera aí, Verônica, eu já enviei o SPED-ECD. Por que eu tenho que fazer a recuperação dele dentro do SPED-ECF? É justamente para que o arquivo consiga fazer o confronto de informações. Ele faz uma checagem dos dados, porque olha só, se você, na hora de fazer a apuração do lucro, como é que eu faço a apuração do lucro? Receita menos, bem básico, né? Receita menos despesa, me sobrou um valor, me sobrou R$50 no final do ano. Esse é o meu lucro, ok? Quando eu faço a contabilização desses valores, onde é que o fisco tem essa informação? Lá no meu SPED-ECD. Através de quê? Da recuperação que eu faço do SPED-ECD dentro do arquivo do SPED-ECF. Com isso, ele consegue auditar com mais facilidade. E aqui entre nós, você também como estudante de contabilidade, como próprio contador, você consegue ter essa ferramenta para te auxiliar. Você vai conferir o quê? Conferência de saldo. O que eu tenho na contabilidade está igual aquele valor que eu tenho lá no fiscal, que antigamente você dificilmente fazia essa conferência. O que deveria ser uma regra. Através do SPED-ECF, você tem a grande oportunidade de auditar algo que é, assim, imprescindível dentro da contabilidade de qualidade. Por quê? Você confere se o saldo que foi utilizado lá na contabilidade é o mesmo valor que está sendo utilizado para o pagamento do imposto. Que, aliás, essa é a grande finalidade da recuperação do SPED-ECD. Mas voltando aqui, faço a recuperação do SPED-ECD, que já foi assinado, já foi transmitido para o fisco. Meu SPED-ECD já está lá na base de dados do SPED. Eu faço a recuperação dele no meu SPED-ECF. Acontece que após essa recuperação, também existem regras de validação. Por exemplo, quando você recupera a sua ECD dentro do SPED-ECF, se tiver algum valor que não está batendo o seu fiscal com o seu contábil ou o saldo de conta, existem inúmeras possibilidades que o próprio validador vai fazer a checagem. A gente chama de validação, de confronto. E já te antecipo que existem outras inúmeras possibilidades que o validador ainda não checa, que cabe a você fazer essa análise, cabe a você fazer esse tipo de auditoria, uma auditoria um pouco mais aprofundada para ver se as informações do contábil estão iguais à informação do fiscal. Então, a recuperação do SPED-ECD você vai fazer aqui dentro do próprio SPED-ECF. Depois que você já efetuou a recuperação do SPED-ECD dentro do arquivo o SPED-ECF, você vai partir de um ponto, que foi a recuperação. Então, nesse ponto, você tem as informações contábeis. E aí, a partir desse ponto, você vai para um próximo passo, que é a apuração dos impostos. Quais são os impostos? IRPJ e contribuição social, falando do SPED-ECF. Mas para você fazer isso da forma correta, tem um conceito que você precisa entender de forma bem clara antes de qualquer coisa. O SPED-ECF, ele obedece uma hierarquia. Vou te explicar como. Ele é formado por blocos e dentro de cada bloco
tem registros. Por exemplo, ó, ele começa com um bloco 0. Dentro desse bloco 0, ele tem alguns registros. Vários registros aqui dentro do bloco 0. Só que dentro desse registro, existem dois tipos. A gente chama de registro pai, um registro onde dentro dele ainda tem mais detalhamento. E aí dentro desse registro pai, eu tenho um registro que é chamado registro filho. Registro filho. Então veja bem, o bloco 0 é o meu bloco que está fazendo a abertura aqui do bloco. Dentro desse bloco 0, eu vou ter vários registros, mas dentro de cada registro desse, na maioria dos casos, também vou ter dois tipos de registro. Vou ter um registro pai, que é um registro, por exemplo, para você entender. Nesse registro pai, pode ser que ele tenha um período. Só um exemplo, tá? Uma data. Eita, ficou ruim que era um P. Que é um D. Pode ser que nesse registro pai tenha uma data, separando um trimestre. Só um exemplo aqui. O registro pai é uma data, um período. De 1/1 de 2014 até 31/3 de 2014. Esse vai ser o meu registro pai, porque ele só está me mostrando a data daquele período. Dentro dele vai ter um registro filho. Qual seria então esse registro filho? Aqui dentro do registro filho vai ter lançamentos ou saldos, por exemplo. Vou colocar aqui que é um exemplo, né? Porque nem sempre vai ser exatamente esse tipo de informação, tá, gente? Aqui, por exemplo, vai ter saldos. E te digo ainda que em alguns casos, dentro de saldo, pode ter outro registro filho. Filho do filho. Filho desse aqui, ó. Filho desse aqui. Além do saldo, também pode ter lançamento. Lançamento aqui dentro. Se você observar, se você mentalizar, tiver a certeza de que existe esse tipo de hierarquia aqui, a partir do momento que você entender essa hierarquia do arquivo do SPED-SF, quando você se deparar com um erro, você vai ter muita facilidade para corrigir o erro. Porque acontece que os erros, na maioria das vezes, eles te mostram o erro no registro pai. E você precisa ter essa mentalidade, você precisa dessa informação para entender que às vezes o erro não está ali naquele registro que ele te mostrou. O erro pode estar no registro filho. E aí, sabendo disso aqui, o que acontece? Você consegue chegar na resposta, consegue achar o erro, consegue descobrir o valor correto que deveria ter ali com muito mais facilidade. Depois que você já está na parte onde você vai calcular os impostos, o IRPJ e a contribuição social, e depois que você também já entendeu qual é a hierarquia dos blocos, como eles funcionam, você já percebeu que tem um bloco, abertura de um bloco, e que depois você tem vários registros dentro desse bloco. Eu vou te dar um exemplo que é o seguinte, vou te mostrar aqui quais são os blocos que tratam especificamente da parte fiscal, ó. Vou te explicar. Ele vai começar pelas empresas que fizeram a opção pelo lucro real. As empresas do lucro real vão ter esses blocos aqui. Bloco L, de lucro líquido, bloco M e N, que são os blocos de apuração do IRPJ e da contribuição social. Esses três blocos são específicos daquelas empresas que fizeram a opção pelo regime de tributação do lucro real. Esses três primeiros blocos aqui, tá? O bloco P, ele vai tratar exclusivamente das empresas que fizeram a opção pelo regime tributário do lucro presumido. Acho que P já é de presumido. Presumido. Bloco P, então, vai tratar da apuração do lucro presumido. E o bloco Q de queijo, ele vai tratar da apuração quando você está utilizando a sistemática do livro caixa. Eu tenho um vídeo que te ensina a fazer isso, tá? Te ensina a gerar o livro caixa, inclusive, só utilizando o Excel, se você quiser, se você precisar desse. Então, bloco Q é livro caixa. Bloco Q, livro caixa. E esse bloco T, um pouco menos utilizado, é quando quando a empresa está naquela situação em que o lucro dela precisa ser arbitrado. Aí você vai conseguir visualizar as informações
nesse bloco aqui. E o último tá quase cortando, mas dá para ver, né? O último bloco aqui é o bloco U de uva. Esse bloco U são das entidades imunes ou isentas. Então, o que a gente viu? Os 3 primeiros blocos são das entidades que fizeram a opção pelo lucro real. Bloco P são aquelas que optaram pelo lucro presumido. Bloco Q é somente naquela situação que eu marco a opção lá no começo da geração do arquivo pela sistemática do livro caixa. O bloco T de tatu, quando eu estou fazendo a apuração através da sistemática do lucro arbitrado, quando eu estou arbitrando qual foi o meu lucro. E o último bloco é específico das entidades imunes ou isentas. Logo após o grupo que nós vimos de todas as informações que são referentes à apuração dos impostos, aqueles impostos e RPJ contribuição social, a gente tem uma sequência de blocos onde tem informações adicionais. E aí, a minha orientação, o que eu aconselho é que você faça esses últimos blocos, que são informações adicionais, com bastante atenção. Vou te falar sobre cada um deles. O primeiro bloco é o bloco V de Verônica. O nome dele, nesse bloco, vai tratar da declaração do DEREX, por exemplo. Aqui a gente tem informações sobre o mercado de câmbio, tá? Só para aquelas empresas que têm esse tipo de atividade. O bloco W é a chamada declaração país a país. Para que serve essa declaração? Chamada de DPP também. São somente para aqueles grupos multinacionais. Então, aqui também é uma atividade, é um bloco específico de determinada atividade, né? Que são dos grupos multinacionais. Esse próximo bloco eu vou grifar de vermelho. Bloco X. Definitivamente, ele é o X da questão. Por quê? Esse bloco é muito grande, ele é muito extenso. Só que eu aconselho que antes de você fazer o preenchimento desse bloco, você leia com atenção qual é a descrição de cada linha que está tratando desse bloco. Porque eu vou te dar um exemplo. Nesse bloco X, que eu grifei aqui de vermelho, tem informações que muitas empresas não costumam preencher. Aconteceu comigo o seguinte, eu fui dar consultoria em uma empresa e quando eu abri os arquivos anteriores que ela tinha já transmitido para o fisco, achando que estava tudo certo, que estava tudo bem, eu vi que não tinha informação nenhuma no bloco X. E era uma empresa relativamente grande, com muito faturamento. E aí eu perguntei para o responsável, né, do contábil, do fiscal, olha, mas me responde aqui uma curiosidade, por que vocês não preenchem nada nesse bloco X? E a pessoa falou, ó, é porque a gente não tem nada que pede nesse bloco X. E eu fiquei pensando, eu falei, vocês nunca pagaram nem um boleto com juros? Aí a pessoa do contábil falou, claro que já, Verônica, imagina, uma empresa desse tamanho nunca pagou nada com juros? Aí eu falei, sim, se a empresa já pagou nem que fosse um boleto com juros, por que vocês não preenchiam então o bloco X? Uma das linhas do bloco X trata exatamente de pagamento de juros. Você deve informar o valor que você pagou e que foi referente a juros. O ideal, inclusive, é que você tenha uma conta contábil apropriada para isso. Depois desse dia, nós fizemos uma retificação, inclusive dos arquivos que já tinham sido enviados, e inclusive também tivemos que retificar a ECD, né, por causa dessa informação, porque esse é um bloco muito importante. Você pensa que não, mas você tem que ir indo com calma, tem várias opções lá, e ele trata exatamente de informações econômicas. Os juros é um tipo de informação dessa. Dando sequência aqui, bloco Y, ele trata de informações gerais. No caso das imunes e isentas, por exemplo, esse bloco também é muito importante. E o bloco 9 é o último bloco. Quando eu faço a abertura dos vídeos falando que eu te ensino SPED-CF
do absoluto zero ao registro 9.999 é porque esse bloco 9 é o final do arquivo do SPED-SF e o registro 9.999 é o último registro desse bloco. Então aqui, ó, é o fim. Aqui é o fim do arquivo. Então esse bloco 9 é o último bloco de todo esse registro. Percebeu como o nosso SPED-SF é grande, é complexo? Então, por isso que é importantíssimo que você acompanhe cada detalhe para não perder nada. E aí, contadores, gostaram desse vídeo? Eu espero muito que vocês tenham gostado de coração. E se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas de trabalho, com seus colegas de faculdade. Eles também precisam se manter atualizados no quesito SPED-SF. Eu espero também poder contar com você e poder te ver na minha primeira turma de alunos do curso de SPED-SF. Então, um grande abraço, até lá!